Olá, caríssimos alunos do Direito Processual Penal 1. Eu sei que já fiz aquelas saudações iniciais, né, neste segundo semestre de 2020, mas temos, né, conforme falamos lá no grupo, que excepcionalmente nós vamos gravar essa aula. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos fazer o que eu chamo de aula zero. O que é aula zero? O que eu chamo de aula zero? Como vocês lembram lá da nossa rotina em sala de aula, na aula zero nós falamos ali sobre a ementa, um pouquinho sobre o conteúdo programático, sobre a metodologia a ser utilizada, as datas das avaliações, bem como o sistema de avaliação, datas de avaliação e bibliografia, tanto básica quanto complementar, que é sugerida, né, no nosso PPC, Projeto Pedagógico do Curso. Então vamos lá, teremos muito trabalho nesse semestre, nossa ementa é extensa, mas vamos vencer toda e qualquer adversidade. Este semestre, se Deus quiser, será muito produtivo. Então, caríssimos, a título de ementa, o que nós temos? É necessário fazer aquelas noções introdutórias, onde nós vamos falar sobre os sistemas processuais, né, processuais penais, princípios fundamentais do processo penal. Depois nós vamos tratar da lei processual, tanto no espaço quanto no tempo. Aí falaremos sobre a investigação preliminar, que é o inquérito, ação penal e ação civil ex delicto, competência criminal, modalidades de prisão, fiança e liberdade provisória e sujeitos do processo. Então, visto a ementa, vamos falar rapidamente para não cansar os senhores, né? Esse material já está disponibilizado no JACAD, conforme eu falei no grupo para os senhores. Depois eu passo para a plataforma EAD, mas vamos falar rapidamente aqui sobre o conteúdo programático. Não vou abordar todos os pontos, até porque ficaria bastante cansativo para os senhores. Então nós começamos ali depois da aula zero, que é esta. Vamos ver as noções introdutórias, em que nós veremos o conceito e natureza jurídica do processo penal e os sistemas processuais penais, que nós temos lá o acusatório, o inquisitivo e o misto. Depois passaremos para os princípios fundamentais do processo penal, onde nós veremos, por exemplo, a título de exemplo, só o princípio da presunção de inocência, do contraditório. Aí veremos, né, vários outros princípios, para só posteriormente abordarmos a questão da lei processual no espaço, onde veremos o conceito de território nacional e a aplicação da lei processual no espaço. Veremos a aplicação da lei processual no tempo, sua base principiológica, ou seja, os princípios aplicáveis. Veremos a questão da irretroatividade, da vigência, da revogação e da repristinação e entraremos logo em seguida em investigação preliminar, conceituando o que é inquérito policial, né? Quais são as espécies de polícia, qual é a finalidade do inquérito policial. E veremos também inquéritos extrapoliciais, o inquérito civil público e a investigação, né, incríveis praticados tanto por membros do Ministério Público quanto por membros da magistratura. Veremos também as características do inquérito policial, bem como seu valor probatório, os vícios do inquérito e o que é um termo circunstanciado, que é afeto aos crimes de competência do juizado especial, né? Veremos se o inquérito policial é dispensável ou não. Eu já adianto que existe possibilidade jurídica de dispensabilidade do inquérito policial. Veremos o que é notícia crimes e suas espécies, quando se dá o início do inquérito policial nas diversas espécies de ação penal privada, de ação penal, tanto pública quanto privada, suas peças inaugurais, providências e a questão do indiciamento, como se encerra o inquérito policial, qual é o seu prazo para a conclusão, a contagem do prazo e a questão do arquivamento.
E aí passaremos a ver a questão da ação penal e ação civil ex delicto. Então conceituaremos a ação penal, veremos suas características e condições, quais são as suas espécies, as suas peças iniciais e a questão da ação civil ex delicto. Bem, passaremos para a competência criminal, onde veremos seu conceito, competência em crimes plurilocais e competência funcional ou por prerrogativa de função, competência para julgar crimes cometidos por prefeitos e policiais militares, competência da Justiça Comum Federal, veremos competência pela natureza da infração, pelo domicílio do réu, pelo local da infração e competência por conexão ou continência, a questão da prevenção e a questão da competência por prerrogativa de função, competência por distribuição e como se delega e o que é prorrogação de competência. Veremos também modalidades de prisão, fiança e liberdade provisória. Aí veremos aspectos introdutórios, ou seja, prisão em geral, veremos prisão em flagrante em suas espécies, flagrante em crimes permanentes, habituais e em crimes de ação penal privada, relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória. Veremos os tipos de flagrante, ou seja, preparado, forjado, esperado e prorrogado. Analisaremos questões pertinentes à prisão preventiva, onde traremos considerações gerais, momento de decretação, quem é legitimado para requerer a prisão preventiva e quem pode decretá-la. Veremos também seus pressupostos, sua fundamentação, a questão dos recursos cabíveis, revogação e concessão de liberdade provisória. E aí começaremos a analisar a questão da prisão temporária, a iniciativa e oportunidade para decretação da prisão temporária, quem é competente para decretá-la, qual o momento para sua decretação e a duração da prisão temporária. Para seguir, analisarmos tópicos relevantes sobre liberdade provisória. Então, iniciaremos com a sua conceituação, traçaremos suas espécies, concessão, quebramento, perdimento e cassação da fiança e quais são os crimes inafiançáveis. Veremos também medidas cautelares diversas da prisão, onde serão analisados o rol, as questões ligadas à sua decretação e descumprimento, para enfim chegarmos ao último tópico de nossa ementa, que são os sujeitos do processo. Então veremos que eles podem ser principais e acessórios, veremos os magistrados, quais são seus poderes, o Ministério Público, como a Constituição Federal previu, o Ministério Público e qual é a atuação do Ministério Público dentro do processo penal. Veremos quem é o querelante, quem é o acusado. Nós traremos conceito, identificação do acusado, seu direito de presença, direito ao silêncio e revelia. E também traremos, falaremos sobre defensor, tanto constituído quanto dativo. Analisaremos a figura do curador e do assistente. Em relação ao assistente, veremos a natureza jurídica das suas funções, admissão e atividades. Bem, como a bibliografia básica, nós sugerimos Processo Penal do Júlio Fabrini Mirabete. Também sugerimos aqui o Código de Processo Penal comentado do Guilherme de Souza Nucci e, por fim, dentro da bibliografia básica, o Curso de Processo Penal do Eugênio Pacelli de Oliveira, certo? Já a título de bibliografia complementar, nós temos ali Execução Penal do Fernando Capês, Manual de Criminologia do João Faria Júnior e Manual de Processo Penal e Execução Penal de Guilherme de Souza Nucci. Também indicamos mais duas obras. A primeira delas é Bem Jurídico, Penal e Constituição, de Lavra de Luiz Regis Prado. E, por fim, Em Busca das Penas Perdidas, do Eugênio Raul Zaffaroni. Bem, enquanto nós
estivermos em período de distanciamento social, nossas aulas serão ministradas online, né, através de lives, exceto esta aula de hoje, que em virtude da palestra nós estaremos entregando-a gravada. Mas se tivermos, se Deus quiser, teremos, né, um possível retorno às aulas, às atividades presenciais, nós utilizaremos aquela metodologia de sempre, certo? Aula expositiva e dialogada, utilizando lá data show, quadro negro, podemos atribuir ali um projeto de leitura, seminários e atividades a serem realizadas extra classe, certo? Aí, com o retorno às atividades presenciais, nós temos ali a possibilidade de utilização de instrumentos diversos, mas tanto neste período de distanciamento social, né, como no possível retorno às aulas, nosso material didático será disponibilizado, né, para o conhecimento dos senhores. E assim, senhores, chegamos no ponto de falar sobre aquilo que eu acho que ninguém gosta, que é o sistema e datas de avaliação. Bem, nos foi passado pela coordenação geral, né, da faculdade, que no primeiro bimestre nós teremos um trabalho escrito, valendo 5 pontos, e a questão da pontuação vai ser variável. Se a entrega for feita até 28 de agosto, podem ser pontuados até 5 pontos, certo? Valor máximo de 5 pontos. Mas, se a entrega for posterior a 28 de agosto e não exceder a 4 de setembro, nós estaremos recebendo esses trabalhos, mas o valor muda. Teremos um valor máximo de 3,5 pontos e após 4 de setembro, não receberemos o trabalho. E se for enviado o trabalho, não vai ser atribuída nota. E no dia 14 de setembro, nós vamos ter ali uma prova online, certinho? No segundo bimestre, nós teremos ali um projeto de extensão, com 2 pontos para cada disciplina. Teremos um relatório do evento do curso, com 1 ponto máximo. A apresentação de seminários, com pontuação máxima de 4 pontos para 27 de outubro. E realização de uma prova online, valendo 3 pontos, no dia 23 de novembro. E Deus o livre e guarde, mas na eventualidade de alguém ficar de exame, ele será realizado no dia 7 de dezembro. Gente, essa questão do sistema de avaliação e questão da metodologia, o slide dos senhores está ali nominado como carreiras jurídicas, mas, por favor, ele é pertinente à disciplina Direito Processual Penal 1 mesmo, certo? É que a professora quis reciclar ali uns slides já elaborados, só que esqueceu de fazer a modificação no título. Fica aí o meu pedido de desculpas a cada um de vocês. Então, queridos, meus votos são de um produtivo semestre, que tudo corra bem, que essa pandemia finde rapidamente, para que nós possamos estar com cada um de vocês de forma presencial. Então, como sempre, deixo aqui o meu abraço, desejo de bons estudos, cuidem de vocês e cuide dos seus entes queridos. Abraços, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né, em que nós analisaremos o conceito e natureza jurídica do direito processual penal e os sistemas processuais penais. Abraços e até daqui a pouquinho.